Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Consegue me ouvir? Me veem bem? Hoje aqui, Café com Penal, com um cenário um pouquinho diferente, né, gente? Vocês já conhecem o Café com Penal. O Café com Penal, ele é itinerante, Dr. Matheus Bisser. Hoje estou aqui na festa, vou dar uma palestra daqui a pouco, 9 horas. Aproveitei para fazer daqui nosso bate-papo semanal, toda quarta-feira, 8 horas e 22 minutos. Nós estamos aqui conversando sobre a prática da advocacia criminal. Estamos aqui conversando hoje sobre como inquirir testemunhas, assim, dos temas mais interessantes que eu posso conversar com vocês da prática. E mais uma vez agradeço a todos aí, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Penal, episódio 100, já perdi as contas, alguém sabe? Episódio 123 do Café com o Penal. Um beijo a todos vocês, Kelviton, Tamires, Matheus Bisset. Tá faltando você aqui, meu irmão. Como é que estão as coisas? TST Consult, grande TS, meu irmão, saudade de você. Pode apertar a testemunha? Não sei se tem trocadilho, Matheus, você na sua pergunta, viu? Mas não indico apertar muito, não. Vamos nessa, gente. Hoje, mais uma vez, para quem não conhece, não sei se tem algum calor por aí, nosso Café com Penal acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas e 22 minutos. A ideia do Café com Penal sempre é levar a prática da advocacia criminal para você que é advogado criminalista, quer alavancar seus resultados, para você que é advogado criminalista e quer começar realmente a sentar numa mesa diferente. Hoje, 123 episódios seguidos, ininterruptos. Aquilo que eu sempre digo é a tal da constância. Como eu disse mais cedo, qualquer lugar que eu esteja, eu faço nosso Café com Penal. Hoje estou aqui na sala diretora da FESP, vou ter uma palestrinha daqui a pouquinho. Então, nosso Café com Penal vai ser curtinho, mas com dicas interessantes. Aperta o play, então. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Penal. Queridos, sempre gosto de começar a nossa conversa, só me confirma se o áudio está beleza, explicando, justificando, na verdade, show de bola, Matheusão, vou falar sobre isso também, justificando a escolha do tema. Quem prestou atenção, leu aí na nossa chamada, no nosso card que eu postei ontem, nós vimos aqui que a temática é como inquirir uma testemunha, técnicas avançadas. Eu quero explicar para você aqui em 20, 30 minutinhos o que, é que a gente pode fazer para conseguir um bom depoimento. Os colegas já anteciparam, tem alguns limites na inquirição, mas claro, na prática, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estratégia. Saliento mais uma vez a importância da nossa live, da nossa temática, porque a audiência, gente, é onde separa o joio do trigo. A audiência criminal é o ponto mais importante do processo penal. É o ponto onde se ganha ou onde se perde o processo, diferente de outros ramos do direito, como o direito tributário, previdenciário. O direito penal, via de regra, é prova viva. O direito penal, via de regra, a gente lida com a prova testemunhal que tenta reconstruir uma suposta verdade, e a gente pode simplesmente enxergar a mesma coisa de duas óticas diferentes. É sobre isso a prova testemunhal. Então é muito importante na prática, um advogado que se preze, fazer a roteirização da audiência. Se eu fosse dar para você daqui uma dica breve, rápida, eu diria o seguinte: audiência criminal não é lugar de improviso. Pode anotar. Audiência criminal não é lugar de improviso. Não vai baixar um gênio da lâmpada na sua cabeça e dizer, Caio, pergunte aquilo, não. Então, a primeira coisa que você precisa entender na advocacia criminal é que a gente precisa entender o processo mais do que todo mundo. Então, só para introduzir a importância do assunto com vocês. Para sentar em uma mesa de audiência, eu sento numa cadeira, não uma mesa, tá? Para sentar em uma audiência, Mateuzinho, eu entendo que aquela audiência começou meses antes. Eu não vou para uma audiência como poderia fazer em outra área de consumo para saber qual é o processo na hora. Pelo contrário, uma advocacia que se preza é uma advocacia estratégica, é uma advocacia intencional. Então, quem é aluno da Escola de Advogados Criminalistas, já acompanha aí outras lives, já deve saber que eu sou um defensor ferrenho de advocacia e estratégia. Alexandre Moraes da Rosa já diz há muito que o direito penal é um jogo, que o processo penal é um jogo, e a gente precisa saber jogar esse jogo dentro das regras, dentro da ética, dentro da probidade, mas a gente precisa de estratégia para fazer perguntas. Então, primeira dica, ou segunda dica que eu vou continuar para vocês. Primeiro, eu sempre faço um relatório circunstanciado de todos os processos.
Se o tema de hoje é sobre como inquirir uma testemunha, eu tenho que traçar o meu objetivo para aquela oitiva. Sempre digo, um juiz faz audiência todos os dias, 10, 15 audiências. O miserável do promotor também faz 10, 15 audiências todos os dias. Então não ache que ele vai fazer uma audiência ruim. Não, ele conhece da audiência. Ele sabe mais da audiência do que eu, sabe mais da audiência do que você, simplesmente pela repetição. Como é que a gente consegue igualar esse jogo? Como é que a gente consegue até pender a balança para o nosso lado? É estudando o processo mais do que todo mundo. Um promotor, quando ele faz 10 audiências no dia, ele não tem condições técnicas de saber todos os meandros daquele processo. É aí que entra um advogado que se preza. Então, o primeiro passo para fazer uma boa oitiva, para fazer uma boa audiência, é se preparar previamente para ela. Tem um módulo lá na escola, muita gente chegando na escola aí, que eu chamo de Expert em Audiência Criminal, que ensina o passo a passo, até soar o gongo, até começar a audiência, que é o relatório do processo. Gente, o relatório do processo nada mais é do que um estudo descritivo do processo. Todas as audiências que eu vou na minha vida, seja juizado, seja de instrução, seja júri, seja um plenário do júri, eu faço um relatório circunstanciado. O que é isso, cara? Simples. É uma folhinha de Word, onde eu vou resumir o processo inteiro. O processo pode ter 5.000 páginas, que eu vou resumir ele em 4 ou 5 páginas. Essa vai ser minha bússola, meu guia. Nesse relatório, Maia, bem-vinda, Maia, vai ter lá, por exemplo, a página 1 a 4, denúncia, 2 parágrafos resumindo a denúncia. Página 5, oitiva do policial condutor, diz que o policial condutor afirmou na delegacia. Página 7, exame de corpo de delito. Página 12, oitiva do acusado, do indiciado. Por que eu digo isso, gente? Porque, primeiro, eu passo um pente fino no processo, então eu vou conhecer o processo mais do que ninguém. Lá na audiência, gente, muita gente reclama de insegurança, e realmente é um lugar tenso, tem que entender a responsabilidade. Quando eu estou com esse relatório nas minhas mãos, no celular, no iPad, às vezes eu levo impresso, isso me dá uma segurança absurda, sabe por quê? Porque se você fizer seu trabalho bem feito, a defesa sai na frente em uma audiência criminal. Como assim, Caio? Como é que a defesa sai na frente se o promotor está lá sentado do lado do juiz, conhece todo mundo? Sai na frente sim. Porque se você fez seu trabalho de relatório bem feito, você já sabe tudo aquilo que todas as testemunhas da acusação disseram. Porque o MP ele vai rolar as testemunhas na denúncia que foram ouvidas no inquérito. Então você já tem a acusação formada e o MP não tem ainda suas teses de defesa. Então, o primeiro passo, faz um relatório circunstanciado. Eu vou mandar depois para vocês, a galera da escola tem acesso ao relatório simples. Dei uma aula agora lá em Jequié, tem uma galerinha que eu já vi, estou devendo no relatório. Gente, folha de Word, simples. Eu coloco de vermelho os pontos que são ruins. Os pontos que são ruins eu vou tentar minimizar ou confrontar. E grifo os pontos que são interessantes. Os pontos interessantes eu vou reiterar. Isso que é advocacia criminal. Então, quer um passo a passo? Passo 1. Faça o relatório circunstanciado. Perca tempo no bom sentido, porque isso vai lhe dar uma segurança. Na hora que vai chegar a oitiva da vítima, de uma testemunha rolada pela acusação, você vai ter o depoimento dela na mão. E com o depoimento dela na mão, você vai poder confrontar, vai poder pegar intercorrências, contradições. Então, primeira dica, faça o seu relatório circunstanciado. Fechou? Para mim. Segunda dica. E essa é a mais importante para você que quer ser advogado criminalista, para você que é advogado criminalista. Ricardinho, meu querido, Nayade, Luísa. Live curtinha hoje, tá, gente? Queridos, para você que quer ser advogado criminalista, depois de fazer o relatório, e só depois de fazer o relatório, você passa para o ponto mais importante, que é definir a tese de defesa. Vai começar a esquentar o negócio. Advogado precisa ter peito, advogado precisa ter coragem. Quem define a tese de defesa não é o seu cliente. Quem define a tese de defesa é você, depois de analisar profundamente um processo penal. Então, perceba, se o passo 1 é fazer o relatório, estou falando de oitiva de testemunho. O passo 2 é definir a sua estratégia. É definir o seu objetivo. Tem uma máxima que diz por aí, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma excrescência. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Porque nenhum caminho serve. Na vida você precisa de intencionalidade. Na vida você precisa saber o que é que você quer.
Então, se for dar uma dica direta e objetiva aqui, para inquirir testemunha, é definir o seu objetivo naquela oitiva. Não venha com perguntas genéricas. Ah, a testemunha sabe dizer se. Não, seja objetivo. O que é que eu quero daquele depoimento? Se você fez o preparatório antes, você já sabe o que todo mundo diz, vai refutar o que não é bom, minimizar o que não é bom e vai reiterar o que é interessante. Então você já tem que saber o que é que você quer. Por exemplo, Caio, me dê exemplos aí. Você pode definir a estratégia do processo que é a negativa do fato. É uma tese pouco utilizada por mim. E aí outra dica importante, tá? Advogado tem que parar de dar murro em ponta de faca, tem que parar de jogar para a torcida. O cara foi preso em flagrante, com arresto furtiva, com a substância entorpecente, tem filmagem, tem testemunha, ele confessa no inquérito. Aí vem o miserável do advogado e nega o fato. Não, gente. Trabalhe com o que você tem. Trabalhe com aquilo que é plausível, para você não perder a legitimidade de fala. Então você pode negar o fato, se houver na prática subsídio para isso. Você pode, estou dando um exemplo de teses, tá? Você pode confessar. Você pode fazer uma confissão parcial, que é uma tese muito utilizada, pelo menos nos meus processos. Porque a confissão, para quem não sabe, ela diminui a pena em um sexto e diminui a pena em cascata, gente. Se tiver causa de aumento, causa de diminuição. Então, às vezes, com a confissão você resolve o processo. Se você entende dosimetria, com uma confissão você pode impedir uma pena privativa de liberdade. Com uma confissão, você pode levar o processo à prescrição. Então é algo a ser pensado sim. Claro, entender dosimetria, conhecer o juiz, aplicar a matemática, porque se a ideia é confessar, pode se confessar de diversas formas diferentes. E aí que entra a estratégia do advogado. Uma tese interessante pode ser a confissão parcial para minimizar dano. Melhore, cara. O sujeito foi preso em flagrante por furto, denunciado por furto qualificado. Pode-se ter uma confissão que induza a um furto simples. Porque se você quebra uma qualificadora, você passa a ter benefício de sursi processual, o regime aberto, a prescrição é mais flagrante. Entende? Que a depender do caso, a negativa não é a melhor saída. Definição de tese de defesa. Eu posso, por exemplo, pegar uma acusação de tráfico de drogas, estava até falando com a aluna da EAC ontem, e muita gente tem essa mania, não sei porquê, tem a mania de querer desclassificar para uso. Ah, o cara foi preso com tantas drogas, tem isso, tem aquilo, e a única tese que passa pela cabeça do advogado é desclassificar para uso. Não faz sentido, gente. Nem sempre cabe a tese negativa, nem sempre cabe a tese de desclassificação. Eu posso minimizar dano. Por que não pede 2 autos? Confessa o tráfico, mas instrui no sentido para ser um tráfico privilegiado, que reduz a pena em até 2/3, não vai ter um regime fechado. Entende que esse ponto é mais importante do que o roteiro de perguntas? Então, para você que está chegando aí, estão me acompanhando, gente? Estou aqui num local diferente hoje, dando uma rodada no movimento, tem uma palestra daqui a pouquinho. E vocês sabem que o Café com Penal a gente faz de qualquer lugar. Um beijo aí, Dona Mara, a Janine Guanais também esteve por aí. Tudo certo? Quem está chegando, ó, primeiro passo, relatório do processo. Você precisa entender o processo. Segundo passo, define a tese. Qual é o meu objetivo? Eu vou ouvir a vítima agora. O que é que eu quero desse depoimento? Qual é a minha tese de defesa? Eu quero negar? Porque se eu quiser negar, se eu quiser confessar, se eu quiser uma confissão parcial, aí vem o terceiro, último e principal passo. Você precisa definir o seu roteiro de perguntas. Então olha para mim. Relatório descritivo. Definição de objetivo. O que é que eu quero? Ah, eu quero uma negativa do fato. Aí eu vou para o terceiro e principal, que é roteirizar as perguntas. Deu para entender que você precisa ser intencional? Eu só consigo roteirizar bem uma pergunta se eu sei o que eu quero, gente. O meu roteiro de perguntas tem que estar alinhado com o meu objetivo. Então vamos supor que eu quero negar o fato, e para negar o fato eu quero colocar uma pontinha de dúvida na cabeça do julgador. Para colocar uma dúvida na cabeça do julgador, eu preciso de contradições. Eu preciso que as provas não sejam uniformes. Deu para entender? Caio estudou o processo, Caio entendeu o processo, Caio definiu o que é possível a negativa. Como é que eu vou buscar essa negativa? Aí que vem o roteiro de perguntas.
eu vou fazer uma linha de perguntas, aí começam as técnicas, para que eu consiga, ao final, atingir o meu objetivo. E aí várias técnicas, aperta o play aí, dá um joinha se está gostando, que agora o bicho vai pegar. Tem várias técnicas que eu posso usar em oitiva, claro, com treino, com estudo, entendendo o processo, para chegar àquele objetivo. Eu posso usar, por exemplo, a técnica do falso foco. Eu uso muito a técnica do falso foco. Que diabo é isso, Caio? Você não pode ir com muita sede ao pote, gente. Você não pode perguntar diretamente aquilo que você quer, porque pode ser um tiro no pé. Então, se você quer uma negativa, você não pode começar com a vítima e perguntar: você reconhece fulano? Então, primeira coisa, vai pelas beiradas. Se você quer chegar a uma contradição, não vai direto a ela. Então, vamos pensar? Vamos. Eu sempre dou esse exemplo, Kelly. Vamos supor que eu estou advogando para um furto, um roubo armado que ocorreu em um mercado aqui em Salvador. Tá? Eu entendo que não há testemunha, não há prova, enfim, que é plausível ou negativo, o cliente nega, enfim. Meu objetivo é negativo, é buscar contradições. Se eu fiz o meu dever de casa, eu já olhei o depoimento da vítima. Eu já sei tudo que a vítima disse. O meu objetivo agora é pegar a contradição. O que é que eu vou fazer? Pego o depoimento dela, vejo os pontos positivos e negativos. Positivos eu reitero, negativos eu refuto. Simples. Simples. Poxa, Ricardão, estou aqui ao vivo vendo pessoas aí fantásticas. Galerinha, deu para entender mais ou menos como é que é? Não, não entendi, Caio. Vou melhorar para vocês. Mais 10 minutinhos eu encerro. Gente, se meu objetivo é a negativa, eu vou pelas beiradas. Primeira coisa, ó, faz o rapó. Que diabo é rapó, Caio? Que negócio de coach é esse? Empatia, gente. Eu vejo advogado virar para o testemunha e perguntar. Testemunha sabe dizer se, sendo agressivo, sendo ostensivo. Não é ideia. A não ser que isso faça parte da estratégia. Não entendi, Caio. Vamos devagar? Vamos. Sempre começo assim, galerinha que já me acompanha sabe. Bom dia, dona Maria, tudo bem? Tudo. Meu nome é Caio Rangel, eu sou advogado. Vim aqui fazer umas breves perguntas para a senhora. Posso começar? Se a senhora não entendeu o que eu perguntei, a senhora me fala que eu repergunto. Responde, por favor, olhando para essa câmera, nesse microfone, para a gente chegar à verdade dos fatos. Olha a diferença. Às vezes uma testemunha que é ruim para mim já virou meu amigo. Isso é técnica de oitivo. Eu não preciso ser ostensivo de início. Primeiro, eu faço o rapó. Começo perguntando, olha o falso foco. Dona Maria, tudo bem? A senhora se consta nos autos que a senhora teria sido fruto de um roubo no dia tal. Eu não vou perguntar é verdade ou é mentira. Falo, não, me conte um pouco mais. Como é que foi isso? A senhora estava onde? Estava com quem? Coisas alheias ao processo. Falso foco. Ela, não, estava saindo da tal. Sim, a senhora chegou a fazer compras no mercado? Tem comprovante dessa compra? Ela começa a ficar agoniada. Não, não sei se eu tenho um comprovante, não. A senhora tem como comprovar que estava no mercado esse dia? Tinha alguém com a senhora? Ah, tinha sim, minha filha estava lá. Falei, ah, sim, sua filha foi ouvida? Não. Então só a senhora que pode comprovar que estava lá. Entende? Eu não vou de vez perguntando como a senhora comprova que estava lá. Eu vou indiretamente tentar chegar a esse objetivo. Aí vamos supor outra dica importante. Aí eu, sim, que horas foi? Ah, foi à tarde, meu filho. Vou perguntar de novo, porque à tarde é algo muito longo, começa, sei lá, 1 hora, vai até 17, 18 horas. A hora pode ser um pouco mais específica. Não precisa saber os minutos, não. Mais ou menos foi o quê? 13, 15, estava escurecendo. Ah, eu me lembro agora, doutor, estava escurecendo já. Ó. No depoimento anterior, ela disse que foi 15 horas. Não sei aí na sua cidade. Mas aqui na Bahia, 15 horas não está escuro. E aí vai a dica mais importante. O que é que eu fazia antigamente quando pegava uma contradição? Eu ia para cima. Eu esfregava na cara da testemunha, da vítima. Isso é burrice. Sabe por quê? Olha, eu já errei isso, não errei não. Olha o que eu fazia. A senhora deu depoimento na delegacia no dia tal? Dei sim. A senhora assina. Quando a senhora assina, essa assinatura sua? É sim. A senhora leu o que escreve antes de assinar? Leio sim. Então o que está aqui nesse depoimento foi o que a senhora disse? Foi. Pois eu não entendi. A senhora falou aqui nesse depoimento que foi 15 horas e agora a senhora está falando que foi 17 horas? Eu apontava uma contradição e me achava o melhor advogado por isso. Talvez você faça isso. Isso é burrice, sabe por quê? Porque Dona Maria, fato real, virou e falou, não, doutor, você tem razão. Não estava escuro não, foi 15 horas.
Sabe o que eu fiz? Eu dei um tiro na minha tese. Eu dei um tiro na minha contradição. Porque ela voltou atrás e eu perdi toda a minha tese de defesa. Então, dica, gente, técnica de inquirição. Começa pelas beiradas, faz o rapó, faz o falso foco. Mas se você conseguiu uma intercorrência, se conseguiu chegar a uma contradição, não pergunta mais sobre a contradição, porque a contradição já está no processo. Você não precisa humilhar uma testemunha nem constrangê-la. Você precisa ser técnico, frio, calculista. Se eu ficasse calado, eu já tinha a minha contradição na mão. Deu para entender? Dá um joinha aí. Daqui a pouco eu estou liberando vocês. Toda a diferença, gente. Que a advocacia não é lugar de improviso. Dá um joinha para saber se estão entendendo. Chegou uma contradição, passa para a próxima contradição. Não reitera, não. Mas eu só consigo fazer isso, Petrônio, Elmar, meu querido, daqui a pouco estamos juntos, Sandro Hiroshi, galera da escola, se eu tenho intencionalidade, se eu tenho uma ideia pronta até chegar lá. Isso é técnica de inquirição. Não vá para a audiência improvisar, na hora surgiu a ideia de perguntar isso e aquilo, não. Você vai seguir um roteiro, Josiane. Você vai seguir uma estratégia para colocar aquela estratégia em execução. Até a ordem de oitiva de testemunha tem que ser intencional. Então você pode rolar 8 testemunhas, certo? Maravilha, gente, que bom. Eu posso rolar 8 testemunhas. Rolo 8. Não quer dizer que eu vou ouvir 8 testemunhas. Aí vem o segundo erro. Quantas vezes eu errei isso? Eu ouvia uma testemunha perfeita. Segunda testemunha perfeita. Me empolgava na usura, na ambição. E eu via a terceira. Uma testemunha só dava um tiro no meu pé e acabava a minha tese. Por quê? Burro, a culpa é minha. Se eu cheguei no meu objetivo, não tem negócio de dobrar meta, não, velho. Se eu cheguei no meu objetivo, eu encerro ali. Excelência, estou satisfeito com essas duas. Entende? Que isso a gente aprende com o tempo, isso a gente aprende sendo bem orientado. É por isso que existe a escola de advogados criminalistas. E pegando o gancho aqui, já me encaminhando para o final, vou dar mais um exemplo para a gente chegar lá. Já reitero a vocês que teremos nosso curso prático, tá, gente? Gratuito de advocacia criminal. Vou ensinar essas técnicas, vou disponibilizar relatório. Vai ter uma mudançazinha de data para vocês programarem com mais antecedência. Eu confirmo para vocês até sexta-feira. Quem quiser participar, o curso é gratuito mesmo, são 3 aulas, vou disponibilizar material, que eu quero botar para lá nessas 3 aulas, para você entrar para a escola. Quem quiser participar, é só escrever aqui, gente, curso, ou em qualquer postagem curso, estamos juntos. Fechou? Último exemplo para eu liberar vocês e ir para a minha labuta aqui. O que é que a gente aprendeu hoje? Que a audiência não é improviso. Primeiro, eu faço um relatório para entender o processo melhor que o Ministério Público, é assim que a gente ganha. Segundo, eu defino o objetivo da oitiva. Isso é importante, tá? O objetivo é por oitiva. Eu posso ter um objetivo para ouvir a vítima, ter outro objetivo para ouvir uma testemunha de acusação e ter outro objetivo para ouvir uma testemunha de defesa, pô. Não faz uma tese geral, genérica, e vai perguntando, testemunha sabe dizer, não, rapó, tudo bom, meu nome é Caio. Estou aqui para fazer algumas perguntas. Se não receberem, tá, gente, a mensagem, que às vezes o Minichat o aplicativo está ruim, pode comentar em qualquer publicação minha curso que vocês vão receber. É gratuito, tá? Não tem estelionato, não. Vamos dar mais um exemplo. Eu já sei que eu faço o roteiro, eu já sei que eu estabeleço a tese e que a melhor tese para mim é minimizar dano. Vamos dar um exemplo que eu citei agora na aula da galera de sábado, um dia que é. Gente, se eu escolher como tese de defesa o tráfico privilegiado, eu preciso induzir a produção probatória de acordo com minha tese. Eu preciso estudar e saber o que é um tráfico privilegiado. Para provar um tráfico privilegiado, eu tenho que mostrar que ele não vive do crime. Prova documental, antecedentes, ok. Mas eu posso também provar documentalmente que ele não tem capacidade econômica para ser considerado incerto na atividade da traficância. Eu mostro foto da casa dele, eu mostro o nome dele negativado. Cabe à defesa provar aquilo que está alegando. Eu levo 2 testemunhas da região para mostrar a região que ele mora, que é uma região pobre, que ele não tem R$1 no bolso. Porque se ele tivesse inserido na traficância, ele teria uma vida melhor. Não adianta definir uma tese e não construir a prova para essa tese. Último exemplo. Advoguei certa feita para um furto qualificado por abuso de confiança. Analisei o processo, tinha filmagem, o cara confessou no inquérito, todo mundo foi apreendido com a res furtiva. Ele queria negar de qualquer forma. Eu falei, não, você vai confessar. Mas, doutor, para confessar não preciso de você. Tive que ouvir isso. Falei,
para confessar que você precisa de mim. Só que de fazer uma confissão parcial. Vou quebrar a qualificadora. Minha ideia é confessar o furto e romper a qualificadora do abuso de confiança. Meu objetivo era esse. Porque acontecendo isso, desclassificava para furto simples, caberia sursi, prescreveria, enfim. Montei o relatório, a minha tese, meu objetivo, fiz o roteiro de perguntas para perguntar à vítima. Eu não vou perguntar à vítima de vez se tem confiança, eu vou fazer o falso foco, só para você entender melhor. Tudo bom, seu Rodrigo? Como vai? Meu nome é Caio Rangel, vim fazer breves perguntas. Posso começar? Pode sim. Consta nos autos que o estabelecimento comercial que o senhor é proprietário teria sido vítima de um furto por um funcionário seu. Queria entender melhor essa história. O senhor é o proprietário do estabelecimento tal? Sou sim, doutor. Há quantos anos o senhor tem esse negócio? Ah, eu tenho esse negócio há 15, 20 anos, mais ou menos. O senhor sempre foi o proprietário? Sempre fui, a empresa de meu pai, enfim. Eu falei, qual é o ramo? Olha que eu não estou falando do processo, eu estou aqui atirando ele do foco. Que às vezes o cara vai montado para você quebrar. Aí ele vai, começa a ver. Quantos funcionários o senhor tem? 40. Me diga uma coisa, o senhor com mais de 30 anos de experiência no mercado, já foi vítima de vários furtos? Não, doutor, a primeira vez. Eu falei, imagina. O senhor, então, em 30 anos, deve tomar os cuidados necessários para evitar um furto. Enfim, nem sempre é válido, mas o senhor toma todos os cuidados, o senhor é responsável, né? Não, sou muito. Quais são as medidas de segurança que o senhor toma? Ah, não, eu coloco câmera, eu coloco isso, eu coloco aquilo. Eu falei, sim. Todos os funcionários têm acesso à sala onde ocorreu o furto? Não, fica trancada. Eu falei, o senhor tranca, então o senhor toma as cautelas. Ele conseguiu entrar, não foi isso? Então não há uma confiança que o senhor deixa a porta aberta. Ele, não, doutor, de jeito nenhum, sou muito precavido. Tá bom, obrigado. Boa tarde. Entendeu que não é Caio o gênio que pensou numa pergunta dessa de vez? É Caio que estudou o processo, entendeu uma tese plausível, definiu o objetivo por depoimento, foi lá e executou? Se eu pergunto para ele direto, dava errado? Fiz o rapó, tudo bom, fiz o falso foco, fui pelas beiradas, cheguei até o ponto que ele mesmo me disse que não havia confiança. Se não há confiança, não tem como abusar de confiança. Aí eu fui estudar a teoria. Para ser qualificado, eu tenho que provar que pela confiança foi mais fácil, que não havia vigilância. Isso é estratégia, é sobre isso a prática da advocacia criminal. Tranquilo? Claro, aqui breve, curtinho, hoje mais curto o nosso café, tem várias outras técnicas, perguntas abertas, perguntas fechadas, mas eu vou ficando por aqui, mais uma vez convocando vocês para o nosso curso gratuito prático de advocacia criminal. É só escrever aqui em qualquer lugar a palavra curso. Mudei a data, tá, gente? Ficou muito em cima. Vai ser no início de agosto, vou divulgar depois com mais calma, 6 de agosto começa, mas aguardo todos vocês para fazer um melhor evento, para transformar sua cabeça. Pense que se aqui no café, em 20, 30 minutos, a gente já dá um norte, imagine 3 dias de aulas gratuitas com modelo. Só escrever o curso e participar gratuitamente. Pode encaminhar para todo mundo que você quiser, quero o maior número de pessoas que estejam, mas só quem está imbuído realmente em fazer diferente. Não fazer advocacia mais do mesmo. Fazer advocacia técnica de qualidade, porque você tem que ser para o outro o advogado que você queria para você. Beijo, fique com Deus. Tamo junto.